Bom, pessoal, então vamos começar aqui com o primeiro vídeo, né? Esse vídeo aqui eu queria apresentar para vocês uma formulação que eu desenvolvi para estruturas metálicas. Eu conhecendo o perfil que eu vou usar, né, por exemplo, W31045. Se eu sei o nome do perfil, eu sei esse primeiro termo, 310, significa a altura dele em milímetros, e o segundo termo, né, significa o peso dele por metro. Então, conhecendo essas duas características do perfil, eu consigo estimar com boa precisão as propriedades geométricas do perfil, sem a necessidade de consultar uma tabela dos perfis, né? No caso aqui, eu estou falando dos perfis da Gerdau, que 95% das obras que eu desenvolvo, eu uso o perfil das Gerdau, né? Da Gerdau. São aços laminados. Então, repare aqui nas formulações. Se eu quero saber a área do perfil, como eu tenho o peso dele e eu sei a densidade do aço, eu pego o peso, divido por 0,785. Eu tenho a área em centímetro quadrado. Se eu quero a inércia do perfil, eu vou pegar o peso dele, multiplicar pela altura ao quadrado, né? Essa altura do perfil, nesse caso, a gente usa centímetros, e eu vou pegar 21% disso. O módulo de elasticidade do perfil da seção vai ser 42% do peso vezes altura. O módulo plástico, 0,45 peso altura. Momento resistente de projeto, né, é 14% do peso vezes D. O cortante resistente é 8 vezes o peso. Se eu quiser saber a flecha dessa viga, eu vou pegar 25 vezes o momento vezes o vão ao quadrado, dividido pelo peso vezes a altura ao quadrado. Se eu quiser descobrir qual a inércia necessária para o meu perfil para uma flecha de hélio sobre 350, eu vou usar 17,85, vou multiplicar pelo momento característico vezes o vão e eu vou achar essa inércia necessária. Se a relação for L sobre 250, tem outra formulação, né? A constante aqui é 12,75 e o Z necessário, né? O módulo plástico necessário, vai ser 3,2 vezes o momento. Isso tudo tem uma justificativa, né? Por que e como eu achei esses valores. Então, o mais importante aqui é saber por que essas regras funcionam e em quais hipóteses podemos lançar mão desses métodos simplificados para verificação. Diferentemente do que se supõe, algumas dessas formulações, apesar de simples, são bem sofisticadas. Então, a ideia desse método surgiu quando eu estava fazendo um estudo de uma treliça, né, por viga de substituição, né? Então, se eu calculo um momento equivalente, divido pela altura da treliça, eu tenho uma força axial de compressão em cima, uma força de tração embaixo. Eu fiz uma analogia da treliça com o perfil I. Um perfil I é uma seção duplo T, né? Ela é uma seção simétrica de um T. Então, o que é interessante, se eu tenho a área do perfil, né, se eu tenho o peso dele, eu tenho a área, se eu tenho a área e multiplico pela distância ao quadrado, eu vou ter aproximadamente a inércia desse meu perfil, né? Lembrando lá da teoria de Steiner. Né? E eu consultando, né, e fazendo uma regressão linear na tabela da Gerdau, eu vi que a grande maioria dos perfis, o centro de gravidade dessa seção T se situa a 80% de sua base, o que vai me dar que o braço de alavanca desse perfil I é de aproximadamente 40% de sua altura. Né? Então, a partir daí, eu fiz um estudo com os perfis da Gerdau e encontrei aquelas constantes que vocês já viram, né, que no caso da inércia 0,21. Então, aplicando esses conceitos básicos, né, de mecânica dos sólidos e conhecendo essa relação entre propriedades geométricas, podemos estimar com boa razoabilidade os seguintes parâmetros geométricos: a área, a inércia, o módulo elástico, o plástico, características importantes para se calcular deformações, tensões
e capacidade resistentes. Aqui, quando eu falo de capacidade resistente, a gente tem que lembrar que o perfil da Gerdau ele é feito com aço ASTM 572, tá? Que possui uma tensão de escoamento de 355 MPa. Peço desculpa, que agora eu estou vendo que aqui no meu PowerPoint está 355 kN por centímetro quadrado. Na realidade é 34,5 kN por centímetro quadrado. E, então, ressaltando mais uma vez, para que essas formulações funcionem, é preciso adotar as unidades que escolhemos por coerência com as conversões que eu fiz. Adotaremos sempre a altura do perfil em centímetro e sua massa em quilo. Antes de mostrar uma aplicação prática, eu queria mostrar a aderência entre os valores calculados por esse método e os valores tabelados do folder da Gerdau. Então aqui eu tenho na parte de cima a confrontação da área real do perfil com o método proposto, né? Você vê que a média de resultado dá 0,99, então é muito preciso o cálculo da área. Em relação à inércia real, né? A gente tem aqui essas duas curvas, você vê que tem uma ótima aderência entre o método proposto e o real. A mesma coisa a gente pode falar sobre o modo elástico e o modo plástico. E agora o momento resistente também, comparado com o valor que a gente adotaria na norma, né, admitindo que eu consigo plastificar a minha seção, também é muito boa. A maior divergência fica por conta dos cortantes, né, mas é de menor importância. Menor importância porque a maioria dos perfis que nós vamos dimensionar, o ponto crítico não vai ser o cortante, vai ser a flexão, né. Então, o que esse método propõe? Se eu tenho um perfil, vamos supor, um W226.6, eu vou entrar com a característica desse perfil, altura e massa, e vou obter várias características para o dimensionamento da minha viga, né? Aqui, só como comparativo, eu usei uma viga 410/38.8, pelo meu método, a área real é 50.3 e o meu método do 49.4. A inércia 12.700, aproximadamente 80. O que eu achei foi 13.700 aproximadamente. Então, são formulações extremamente simples, rápidas de se aplicar e com isso a gente consegue fazer verificação de peças metálicas com grande praticidade e economia de tempo. O que é importante falar? Lembrando aqui que eu estou admitindo que eu estou conseguindo plastificar a minha seção. Ou seja, não estou levando em consideração a flambagem local da alma e da mesa. Mas isso é de menor importância, porque nossos perfis da Gerdau ele tem comportamentos que a grande maioria deles não vai sofrer uma redução muito significativa pela flambagem local da alma ou da mesa. O que se deve observar é que essa verificação parte do pressuposto que eu não tenho que me preocupar com a flambagem lateral por torção, ou seja, o meu perfil é contido lateralmente, tá bom? Então, vamos para uma aplicação prática aqui. Eu tenho um mezanino com 9 metros de comprimento e 7,5 metros de vão transversal. O que eu quero verificar aqui são as vigas secundárias igualmente espaçadas a cada 3 metros. Essas vigas são consideradas biapoiadas. Foi empregado o perfil Gerdau 410 46.1. Beleza? E vamos assumir que a carga permanente desse mezanino é 4 kN por metro quadrado e a sobrecarga de utilização 3 kN por metro quadrado. Então nós temos aqui a combinação de carga, o Q para ELU dá 30,2, a combinação LS-CQP, combinação quase permanente, vai dar 16,1. Então eu tenho um momento característico de 113,2, isso vai ser importante para eu calcular a inércia do meu perfil, e eu tenho o momento solicitante que é 212,3, isso é muito importante para eu calcular meu Z, meu módulo plástico. Então vamos lá para a nossa verificação. Primeira verificação da inércia necessária, admitindo que eu vou adotar como limite L sobre 350, então a minha inércia necessária, eu pego no meu formulário, é 17,85 vezes o momento
característico vezes o meu vão. Então, eu precisaria de 15.155 centímetros a quarta. A minha inércia estimada, também lá no meu formulário, é 21% vezes o meu peso vezes a altura ao quadrado. Então, uma inércia estimada pelo meu método dá 16.274. Se eu tivesse a tabela à minha disposição, eu posso confrontar aqui, ó, o valor real da minha inércia é 15.690. Então, está bem próximo aqui do valor que eu estimei. Tá? O módulo plástico necessário é 3,2 vezes o momento. Então, meu momento último é 212, 3,2 vezes 212 dá 679. Né? O meu Z estimado, né, também pela minha formulação, 45% vezes o peso vezes a altura, dá 850. Ou seja, o meu estimado é maior do que o meu necessário. E eu posso também confrontar esse valor com a tabela. 850 é o que eu achei pelo meu método, pela tabela da Gerdau, 891. Tá bom? E agora a verificação do estado limite último. Meu momento resistente é 14% vezes o peso vezes a altura. Então, esse momento resistente, perfil, né, até a plastificação dele, aproximadamente 275,65 kN. Se eu utilizar a formulação da NBR 8800, eu vou encontrar 279, ou seja, um chute muito bom, né? Uma aproximação muito boa do valor real. E os dois valores são superiores ao momento solicitante. A última verificação fica por conta do cortante, e a formulação é 8 vezes o peso do perfil, então 8 vezes 46,1 dá aproximadamente 369 kN. Tá? O cortante real desse perfil, né, resistente, é 530, bem superior ao de projeto, que é 113,3. Tá? Então, fica aqui essa apresentação de um método que ele é bem simples, mas se baseou em conceitos e fundamentos sofisticados para a gente chegar nessas formulações para fazer o dia a dia do nosso escritório mais rápido e mais produtivo. Tá? Um abraço.